Olá, nós vamos falar nas nossas videoaulas sobre óperas e musicais e, obviamente, sobre a interseção entre esses dois gêneros, porque na arte nada é estático e, obviamente, e isso é muito natural, eles se interlaçam e eles acabam gerando formas diferentes de apresentação, como é o caso da ópera contemporânea. Sendo eu um compositor e também um libretista, tendo trabalhado na maioria das vezes fazendo as duas coisas, nós vamos abordar esses dois gêneros e essas outras formas de apresentação sob a ótica de um criador, né? Sobre aquele que se debruça sobre a criação dentro desses gêneros. E fazendo esse preâmbulo sobre o que nós vamos abordar, é importante também eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória como compositor, muito pelo fato de eu ser filho de cantores, né? Eu sou filho de um barítono que era corista do Teatro Municipal, que trabalhou lá por quase 40 anos. O meu irmão, eu tenho apenas um irmão que também é cantor, tenor, também do coro do Teatro Municipal. Minha mãe era também cantora e por isso nós frequentávamos regularmente o teatro. Na época áurea do Teatro Municipal, chegávamos a ver, às vezes, 2 óperas numa semana, para vocês verem como mudou, né? Infelizmente, hoje em dia a gente não tem mais essa regularidade, né? Mas esse hábito de frequentar o Teatro Municipal foi muito importante e foi realmente aquilo que marcou a minha trajetória. E mais adiante, né, quando eu comecei a criar dentro desses gêneros, isso foi fundamental. Outro fato importante para caracterizar, né, essa dedicação que eu tenho aos dois gêneros, né, é a minha experiência com o teatro, inicialmente como pianista e diretor musical, que se deu a primeira vez quando eu não tinha nem 18 anos. Eu fiz uma primeira direção musical de uma das peças mais conhecidas de Brecht Weill, que é o Happy End, né? Isso foi em 1979. Então, esse primeiro contato com o teatro, para mim inicialmente um susto, né, me abriu a mente para outras possibilidades, sobretudo a dramaturgia, ou seja, de ver em cena o artista que não está simplesmente ali transmitindo algo apenas no formato auditivo, ou seja, ele está em cena, né? E observar isso, ver como isso se dava todos os dias, né, em cena, atuando junto com o elenco, para mim foi fundamental. Então, esse primeiro contato que se seguiu um atrás do outro, inicialmente como pianista e diretor musical e logo em seguida como compositor, foi fundamental para, com o tempo, eu me transformar num autor de óperas e musicais, né? E se falamos sobre óperas e musicais, falamos naturalmente sobre contar uma história, e especificamente em cantar uma história. Então, o que é isso? Qual é a diferença fundamental de se contar uma história através de uma cena tradicional, uma cena de teatro, através da fala, ou de se cantar uma história? Ela está basicamente no tempo, né? E quando se fala tempo, a gente fala tempo no sentido mais abrangente possível, pois a música é uma arte cinética, uma arte que se desenrola no tempo, né? Ou seja, tudo em música tem a ver com o tempo, com o antes e o depois, com memória, né? Por isso que a estrutura musical depende muito do tempo em que a gente dedica ao determinado tema e ao seu desenvolvimento, né? A organicidade do discurso musical depende do tempo, né? E no caso da cena, isso é muito emblemático, muito peculiar, porque esse tempo é também um outro, né? Ele é o tempo dramático, ele é o tempo da cena. E aquilo que se conta, né, em uma cena de forma realista leva um determinado tempo. Aquilo que se canta leva um outro tempo. Às vezes ele é maior, às vezes ele é menor. Nós vamos falar sobre isso mais detidamente depois, mas agora é interessante a gente abordar esse aspecto e eu gostaria aqui de citar também, contar uma experiência que aconteceu comigo quando eu vi pela primeira vez, já que falamos de Brecht Weill, uma encenação do Berliner Ensemble, que era o teatro de Brecht, em Berlim Oriental,
numa montagem de Galileu Galilei. E pela primeira vez eu vi uma coisa que até então eu só tinha visto na ópera, que foi a manifestação do público no meio da cena. Né? É uma coisa que normalmente em teatro a gente não vê, a não ser numa comédia. Né? Mas essa manifestação era uma manifestação ao ponto de haver um congraçamento, né, ou uma comunicação da plateia com o intérprete, né, porque a plateia, assim como a plateia de um Globe Theatre, por exemplo, de Shakespeare, ela reagia e se colocava diante, né, da cena, defendendo, né, ou acusando determinados personagens. Né? Então, ela se juntava ao ator. E pela primeira vez eu vi isso no Galileu Galilei, porque a plateia ela ficava do lado do Galileu contra os inquisidores. E quando o Galileu dava alguma tirada, né, eles aplaudiam em cena, e a cena parava. Então, por que isso é importante? Porque isso na ópera é uma coisa natural. Né? A gente chega a observar em várias situações, até que se transformaram em clichês, né, é o próprio ritual da ópera, que, por exemplo, um determinado vilão, digamos que seja ferido de morte, uma facada, por exemplo, ele antes de morrer, ele canta a sua área. Né? Essa área pode levar 5, 10, 15, 20 minutos. Né? Ele é ferido, ele canta a sua área, ele morre, ele ressuscita para agradecer a plateia, se ele se sair bem, obviamente, né? E depois retoma a ação. Né? Isso a gente observa na ópera e da forma mais tranquila possível, ou seja, a cena é interrompida, esse intérprete recebe então os apupos da plateia, né, e retoma a cena sem qualquer problema. Isso que me chamou a atenção, porque eu vi pela primeira vez em teatro. Não é à toa que no teatro de Brecht a gente tem um distanciamento. Né? O que é isso? É quando o ator ele faz o personagem de forma que ele critica o próprio personagem, ele se distancia desse personagem. Mas a gente vê aí que existe um outro distanciamento, né? E muitas vezes é a aproximação, né, do ator, do intérprete com a plateia, porque ele troca também olhares, né, com a própria plateia, principalmente quando ela está do lado dele. E a gente vê isso também na ópera. Isso demonstra, mais uma vez, como esse tempo da narrativa cantada é completamente diferente. Ou seja, a gente está falando aqui de uma arte que se articula no tempo, a música, mas especificamente quando ela está aliada à dramaturgia, à cena. Né? Evidentemente, ela está seguindo essa dramaturgia, essa história, como existe na maioria das vezes, né? E com isso, ela adquire um tempo absolutamente peculiar. Para a gente poder exemplificar isso melhor, a gente vai assistir agora uma cena bastante famosa dentro do repertório operístico, que a gente vê em Rigoletto, né? Em Bella Figlia dell'Amore, um momento, na verdade um quarteto vocal, que temos aí Pavarotti e Sutherland, em que a gente observa esse distanciamento, ou seja, como a ópera, né, a linguagem operística permite que a cena pare, né, que haja a reação, a manifestação do público e que a história continue sem o menor problema.